Olá, mulheres, boa noite. Sejam todas bem-vindas. Hoje a gente está aqui para receber uma convidada super especial que vai estar trazendo um bônus maravilhoso durante essa jornada. A Mana Camila Barrios e ela vai estar. Eu vou chamar aqui ela para ela se apresentar para vocês e a gente conversar um pouquinho sobre a nossa ciclicidade, a importância de se conectar com a nossa ciclicidade, né? E as 13 luas como um caminho de integração para essa ciclicidade. Então, sejam todas muito bem-vindas a essa live de hoje. E quem puder compartilhar, só enviar um aviãozinho. Conto com vocês. Sejam todas bem-vindas, deusas. A Camila já está aqui, online. A gente vai compartilhar um pouquinho como foi a nossa experiência, né, de integração com essa ciclicidade através desse caminho tão sagrado das 13 luas. Então, eu vou chamar aqui ela. Camila, posso te mandar o convite? Tá tudo certo aí? Cami, Cami Deusa vai chegar junto hoje comigo, né? Será? Deu certo, Cami? Me confirma. Olha, ela já tá Deu certo. Tá me escutando bem? perfeita, maravilhosa. Instagram querendo me Boa dar noite. uma bugada, gente. Mas estamos aqui firmes e fortes. Seja muito bem-vinda. É uma honra e uma alegria Obrigada. receber você aqui. Se apresenta um Gratidão. pouquinho aí, Deusa, pra gente. Conta Certo. sobre si. Primeiro, eu queria agradecer já o convite da Isa, que chegou por intermédio de uma outra, né, uma amiga em comum que a gente tem, justamente porque quando eu faço, né, esses trabalhos coletivos, eu tento buscar parceiras para ampliar, né? Então ela já veio, tem uma parceria muito boa aqui. Eu digo, então bora, que eu adoro isso. Então, eu sou a Camila Barrios, eu sou gaúcha e também, né, sou brasileira, mas também tenho 50% de um DNA uruguaio, então tenho aí a minha ancestralidade nesse país também. E sou de formação, sou professora de língua espanhola. E é muito doido, né, quando a gente começa a falar sobre quando que começou o nosso caminho, né? Quando que começa essa jornada? E eu acho que todo mundo começa do mesmo jeito. Sempre é esse anseio, né? Essa coisa que vem, que a gente não sabe explicar certas coisas, aquilo que a gente sente, ou uma falta de pertencimento de alguma coisa, ou uns chamados muito loucos, assim, né? Mas antes, eu também sou artista, eu esqueço de falar de outras coisas que eu faço também, né? Eu sou cantora, eu canto profissionalmente já tem aí uns 10 anos. Sou mãe também, esposa, filha e tudo mais. E eu sempre tive, assim, eu sempre fui muito sensível para as coisas, assim, né? E chegou a pandemia. Acho que a pandemia ela foi um baque, assim, né? Porque teve durante, né, esses últimos anos existem esses despertares coletivos, né? Então, junto com muitas outras pessoas, eu simplesmente assim entrei em surto. Assim, eu surtei, assim, foi o ápice, assim, de tipo, Como é meu Deus, o que que eu tô fazendo?
que eu tô fazendo da minha vida? Eu entrei assim num lugar assim, que, tipo, meu Deus do céu, e agora, né? Mas ok, pensei, vou me ocupar, né? Então vou estudar coisas que eu sempre quis estudar, porque eu, como professora, a gente teve um período de recesso ali que não teve, a gente não sabia se a gente ia pro online, o que a gente ia fazer. E então eu tive um tempo assim de respiro. E eu pensei, eu vou estudar alguma coisa que eu sempre quis estudar, mas a gente nunca não tem tempo, não tem isso, não tem aquilo, a gente tá sempre botando desculpa, né, para aquilo que a gente tem vontade de fazer esses chamados, né? E aí eu comecei pela astrologia. Foi muito louco assim. Aí me veio esse chamado da astrologia que eu amava, era doida dos signos, né? E aí, só que uma coisa vai levando a outra, né? Não, a gente separa as coisas por caixinhas, mas no final das contas, tudo são linguagens diferentes, né? Ou são formas diferentes de falar sobre as mesmas coisas, né? Então, comecei com a astrologia de forma, né? Assim, eu sempre fui muito de pegar as coisas e estudar sozinha, sabe? E aí eu fui conhecendo, aí começou esse boom do Instagram, aí eu comecei a seguir um monte de bruxa. E eu digo, gente, olha isso, cara. Era isso que estava faltando na minha vida. Era isso que estava faltando na minha vida. E me ataquei a fazer ritual, eu me ataquei a estudar tudo que é coisa. Pessoa doida. No bom sentido, né? E, É o chamado, né? O e grande aí, é isso. E eu, meu Deus do céu, tava louca, assim. Louca no bom sentido, porque eu sempre louca pra mim é no bom sentido, né? Então, super empolgada, e aí aquilo fazia muito sentido pra mim, porque no final, no fundo, no final das contas, quando a gente tá falando de conhecimentos, quando a gente tá falando de saberes, isso tudo tá disponível, né? A gente tem uma grande nuvem que a gente pode chamar que é a nossa nuvem na internet, podemos usar isso como uma analogia, onde a gente tá tudo ali, as pessoas conseguem acessar, isso é a internet, né? A gente tem essa grande nuvem que é o inconsciente coletivo. E quando a gente começa a acessar as coisas, aquilo vem descendo, 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 e é aquela sensação assim de, meu Deus, mas isso aqui eu já sabia. Ou, nossa, isso faz muito sentido para mim, né? Porque é isso, a gente começa a relembrar. Então é esse caminho de despertar e de relembrar. E aí, meu Deus, é um caminho sem volta. Eu sempre digo, é tu abrir a caixinha, uma caixinha da tua vida que não consegue fechar depois, né? história, Ela né? é o grande portal nosso, assim, né? E aí era esse anseio de autoconhecimento também que eu tinha. Né? Era essa sede, assim, beleza. Aí eu cheguei, por intermédio de uma pessoa, tu vai chegando na outra, assim. Eu cheguei na Juliana Cortese, que ela falava muito sobre xamanismo nas redes sociais dela. Na época era Reiki Your Life, ela falava sobre Reiki, e aí ela fez um curso de xamanismo com Léo Artesi, que é um grande nome do xamanismo no mundo, né? Não só no Brasil. E ele que fez todo esse estudo da roda medicinal xamânica do hemisfério sul. Isso é muito interessante, gente, porque assim, todos esses estudos, os astrológicos, inclusive, né? Eles estão todos baseados como se nós estivéssemos no hemisfério norte. Isso é uma coisa que eu falo, inclusive, nessa masterclass que eu vou dar, eu falo muito sobre isso, né? Eu trago muito essa perspectiva da gente se olhar desde um lugar que é nosso, esse estudo que tem tudo a ver com a gente que está aqui no Brasil, né? A gente que está aqui no hemisfério sul. E, enfim, né? É uma masterclass mesmo, assim, porque eu, geralmente isso tudo que eu trago, né? Eu trago numa imersão em 4 encontros. Eu separo em 4 encontros, né? Cronograma. Então, enfim, já tô indo pros final, né? Mas, enfim. Cami, Cheguei na Juliana. eu Oi. vou pedir licença só para te interromper um pouquinho, só para situar o pessoal que está entrando aqui agora.
Gente, a Cami, Boa. ela vai trazer um bônus, né? Super especial, que é uma masterclass sobre a roda medicinal dentro do xamanismo, né? Dentro da jornada do ventre sagrado, né? Então, ela vai estar trazendo esse bônus. Então, o propósito dessa live hoje é para que vocês possam entrar em contato, né? Um pouquinho com a medicina dessa mulher e sentir nessa conexão e também do que, né, de tudo isso que vai ser essa jornada, né, do ventre sagrado. Então, você pode continuar, gratidão. Isso. Eu tô vendo que tem umas pessoas também que são os meus seguidores, né, galera? Aqui a Isa é uma sacerdotisa aí de Isis, de Madalena, do Ventre Sagrado, trabalha, né, com a medicina do Santo Grau, que tem tudo a ver com o meu trabalho, porque a minha egrégora também está composta por essas deusas, né? Elas influenciam diretamente. Só que são focos diferentes, digamos, né? A Isa é um aprofundamento, seria assim a parte avançada do meu trabalho, assim, porque eu já chego um pouquinho antes, né? Mas como que eu fui parar nesse trabalho? Eu acabei de te dizer que eu sou professora, que eu sou cantora e que como assim, né? Como que eu cheguei nisso? Aí eu, através da Juliana, que é minha mestra querida, maravilhosa, minha amiga, se tornou minha amigona, assim, a gente, eu vi que ela começou a fazer jornadas de animal de poder. Eu pensava, gente, que massa. Eu pensava, nossa, assim, isso tudo fazia muito sentido pra mim. Eu digo, gente, eu quero saber tudo. Eu tinha uma eu queria saber de tudo. Era uma sede de verdade muito louca, assim, sabe? E aí eu fiz a minha jornada de poder, e aí, pá, foi muito mágico, assim, porque era o meu animal, o animal que eu mais tenho medo, né? Que é a serpente. E, e aí a serpente, com toda essa medicina, que é muito daquele momento que eu estava vivendo, né? Dessas curas, dessa troca de pele, dessas mudanças, essa transformação, essa alquimia, né? Que é a medicina da serpente. E, enfim, fui me conectando, continuei os estudos, e aí eu fiz o curso de Reiki xamânico com a Ju, depois quando ela fez a primeira turma. E aí dei uma aprofundada nos estudos do xamanismo. E aí o resto é eu estudando próprio, sozinha, assim. Só que sozinha não, né? Porque tá tudo o tempo todo, que nem eu digo, descendo. Quando a gente se abre, né? A gente às vezes fica muito no cabeção, né? A gente se esquece dessa sabedoria que a gente tem nessa conexão com o nosso eu maior, com os nossos registros, né? Porque o nosso eu maior, o nosso eu superior, ele lembra de tudo, né? A gente aqui encarna neste corpinho, vive a nossa vida, e às vezes a gente passa uma vida toda achando que é só isso aqui, né? Então, conforme a gente vai se reconhecendo como parte do todo, e se eu sou uma parte do todo, eu sei tudo, né? Então é esse resgate de eu ir atrás dessa minha sabedoria de alma e tudo mais. Através da Juliana, eu conheci uma outra bruxona, que foi a Milena Pires, que tem, ela não estuda exatamente, como é que se chama mesmo? O sincronar das 13 luas, o sincronar da paz. Não para tu ser como é que se diz? Leitor de mapa cósmico, não, né? Não, leitura sim. Leitura de mapa Para sim, mas não é. na tua realidade, né? Para tu trazer para a tua vida prática. Não tanto Isso. objetivo Ele era de muito iniciático. Aham. Era um negócio muito iniciático, assim, né? Então eu não sou uma guardiã do tempo, como são os cursos que são realizados pelo pessoal do Instituto do Sincronar da Paz, da Nosfera, que segue, né? Então ela canalizou dentro das vivências dela com o Sincronar, né? Com o Tzolk'in, ela desenvolveu um curso de leitura de mapa, mas é muito dentro de uma ótica dela, visão dela, e ela sempre trouxe essa autonomia pra gente no nosso processo, durante o curso, né? E isso foi o que mais, assim, meu Deus, quero muito. Eu fiquei ensandecida, que nem eu te disse, né? Virei a Maria Curseira, queria fazer curso de tudo. E isso me nutria muito, sabe? Isso me nutriu demais nesse tempo. E
Então, sim, eu terminei o curso, né? Faço leitura de mapa cósmico, faço todo esse Paranauê. E eu. Aí foi quando eu cheguei no ponto, assim, da questão do tempo natural, da diferença, né? Por que que a gente tem que se conectar, né? O porquê disso. Não é só porque tem que ter um motivo, um propósito para isso, né? E esse é o propósito do trabalho que eu faço, que é essa conexão com o tempo natural. E existem várias formas da gente se conectar com o tempo natural, porque existem várias visões com relação ao tempo natural, né? Vai depender da perspectiva. Então, eu tento unir essa visão do tempo natural da Terra, né? Olhando para todos os ensinamentos xamânicos, né? Porque essa visão xamânica, ela tá ligada aos ciclos de Gaia, da Terra, material, Uhum. né? E dentro do sincronário, a gente, né, percebe o tempo na mente. E o tempo galáctico. Então, o ano novo ele começa no dia 24. A gente tem 13 luas, que são 13 meses. É uma visão diferente, mas no final das contas, Uhum. elas estão tão alinhadas, elas conversam tanto que assim, é sincronia atrás de sincronia, Aham. sabe? Então, É, é bem interessante, assim. eu não sei se tu vai trazer um pouco, se tu separou isso mais lá pra frente, mas que eu acho importante trazer é o conhecimento das 13 anciãs, né? Que são as 13 avós, as 13 mães de clã original, que essa sabedoria ela advém também, né, do xamanismo, desse xamanismo, né, raiz, que foi adaptado, né, também para cá. E na verdade, esse ciclo também, esse ciclo que a gente está falando, sem ser esse ciclo cósmico da lei do tempo, ele também possui 13 luas, né? E essa 13ª lua corresponde justamente esse processo de desintegração, de distorção, né, da nossa ciclicidade. Eu não sei se tu vai trazer isso. Tu pretende trazer isso mais para frente? Se tu pretende. Na verdade, dentro de uma visão xamânica, né, a gente vai olhar de uma forma do macro, né? O macro a gente tem as estações, que são 4. Então a gente tem o masculino, que é as estações, o giro do Sol, e dentro desse giro de 365 a gente tem os ciclos femininos, que são os ciclos das luas, que são de aproximadamente 29, uma lunação, ela tem aproximadamente 29,5 dias, né? Então, eu, dentro da visão, dentro dos estudos nos quais eu faço, a gente não trabalha, não traz assim. Talvez esse estudo seja diferente do meu. Né? Eu sei que tem vários estudos. Meu Deus Não, do céu, isso é lindo, isso é muito rico, né? pelo estudo da Mirella Paulo, ela traz um pouco dessa, Hum, ela traz um pouco dessa roda xamânica, né, da roda medicinal, ela traz um pouquinho ali de cada uma dessas visões, né? E esse conhecimento também sobre as 13 luas, já do sincronário de 13 luas, é uma, como é que eu posso dizer? É uma fusão que eu faço, assim, porque se a gente for olhar realmente, né, ali na teoria, faz muito sentido, né? A gente possui 13 luas, e cada lua dessa representa uma mãe de clã e um mês do ano. Porém, cadê a 13ª lua? Essa lua é justamente essa lua que foi ocultada, que foi justamente a nossa desconexão com o nosso feminino. Então, o feminino ele foi usurpado, ele foi distorcido para que a gente justamente perdesse essa conexão com a nossa ciclicidade, com o nosso ritmo.
Então a gente passou a entrar nessa frequência, né, artificial. E todo esse processo, né, quem está acompanhando a gente aqui, né, desde da primeira live, eu falei para vocês de forma muito superficial sobre isso. Provavelmente dentro da jornada a gente vai ter a oportunidade de se aprofundar, porque a jornada ela é justamente com esse foco de aprofundamento. Tudo que a gente traz aqui é muito superficial diante da vastidão, da profundidade de todos esses conhecimentos que a gente está elucidando aqui para vocês, né? Aqui a gente tenta só realmente trazer uma cápsula desse conhecimento, né? E esse processo que eu expliquei para vocês lá naquela primeira live corresponde justamente a esse processo onde houve, né, essa queda, que foi justamente a queda de Atlântida, que foi quando a gente perdeu aí, né, essa conexão com os nossos ritmos, com os nossos ciclos, e tudo isso foi, de certa forma, suprimido, né, dentro da humanidade. Então, a gente passou a entrar nessa frequência artificial, nessa frequência da mente, nessa frequência do tempo é dinheiro, e a gente se desconectou realmente da nossa alma, da nossa essência, da arte, de tudo aquilo ali de tudo aquilo que aprimora o nosso ser de alguma forma, né? Então, dentro já do sincronário de 13 luas, a gente vai ter a oportunidade de estar resgatando essa sabedoria e esse conhecimento, porque o sincronário de 13 luas ele é perfeito, assim como a matriz sincrônica, né? Todo o conhecimento da lei do tempo, do Tzolk'in, dos estudos mais avançados da lei do tempo, eles são perfeitos, né? Eles são baseados nessa matemática perfeita do universo, de Deus, do Criador da fonte. Então, ele vai colocar esses ciclos dentro de 13 luas, que corresponde a 13 meses de 28 dias. Né? Então, a gente vai ter a oportunidade de se conectar a partir desses ciclos. E a Cami, ela traz a roda medicinal xamânica já nesse contato com os ritmos da natureza, que também é uma forma de integração para que a gente possa se conectar com a nossa lua interna. Porque não tem como a gente se conectar com essa lua externa sem a gente voltar esse movimento para dentro, sem a gente compreender o que é que a gente sente dentro do nosso ventre, né? Então, o sincronário, a roda medicinal, a mandala lunar, tudo isso são ferramentas para que a gente possa estar se conectando, se reconectando com esse feminino que de alguma forma foi. A gente acabou ali se desconectando em algum momento, né, da nossa vida, da nossa existência. Boa noite, seja bem-vinda. Então, desculpa ter te interrompido, Cami, pode continuar. É isso, né, Isa? Foi um plano, né? Isso foi um plano, isso não foi coisa do acaso, nada disso, né? A gente está passando por tudo isso que a gente está passando, toda essa desconexão, ela foi arquitetada e realizada. A gente é o fruto disso tudo, né? Essa desconexão. Então, a gente olhar dentro dessa visão xamânica, porque tudo é xamânico, né, gente? Às vezes, tudo que é ancestral nesse planeta é xamânico. Inclusive, o xamanismo, ele é extraterrestre, ele não é daqui. Uhum. Né? Nós não somos daqui. Né? Por isso que as pessoas chegam nessas crises que elas têm. Assim, o que eu mais vejo as pessoas chegando numa certa idade e as pessoas estão completamente perdidas nas suas vidas, completamente desconectada, sem propósito, entro numa... Eu sou essa pessoa, eu cheguei nesse lugar, né? Lá, quando eu surtei, que eu disse, meu Deus do céu, entrei num lugar assim. Por quê? Porque a gente tá desconectado, né? Se o tempo é mental, como eu tava dizendo, né? O tempo é mental. E aí, o tempo ele é mental. Beleza. Aí a gente vai olhar como que a gente conta este tempo, né? Porque aqui a gente conta espaço. A gente está contando espaço, a gente não está contando tempo, né? A gente está contando o espaço. Então, a gente conta espaço. Real oficial. Real oficial. Como é que surge o relógio, gente? Eles pegaram um negócio e viram como é que o sol bate, que o sol tem isso, e aí eles inventaram um relógio mecânico.
né? E aí a gente está sempre contando os minutinhos, está atrasado, falta pouco, falta isso, falta aquilo, ansioso, sofrendo, né? Escravo desse aparelhozinho, né? E aí a gente segue um calendário que é totalmente irregular, desarmônico, certo? E aí, como que a nossa cabeça vai ficar em harmonia? Como que a nossa mente fica em harmonia? Se hoje, se tudo se regulariza através de um calendário, né? Então é disso que eu vou trazer muito, né? Vou trazer alguns dados, algumas coisas e trazer qual é essa perspectiva xamânica, né? E como que eu concilio as coisas, né? Porque como a Isa disse, dentro da visão xamânica, nós temos 12 lunações no ano, gente. São 12 lunações, ciclos lunares, num tempo de giro solar, certo? Mas aí, o que foi que aconteceu? Quando, lá dentro da lei do tempo, lá, o pessoal que, nessa galera maravilhosa, esses seres aí que pegaram e fizeram, não, vamos então harmonizar isso. Aí se trouxe as 13 luzes. O número 13 é um número sagrado para os maias. A gente tem o ciclo de uma onda encantada, que tem 13 dias, são 13 lunações, são ciclos de 13 anos, então é um número sagrado. E aí a gente harmoniza. Então, o primeiro dia do ano, ele sempre vai ser o dia tal, da lua tal, né? O que vai mudar é o Kim, né? Porque a gente daí tem uma outra matriz, que é como uma, não gosto de dizer engrenagem, né? Mas fazendo uma analogia, né? Essas duas coisas, elas se conversam dessa forma. Só que um é pequenininho e o outro é maior. Então, no dia do meu aniversário, por exemplo, não vai ser sempre o meu Kim, né? Que esse selo e esse tom, né? Que estavam, aquilo que a gente estava recebendo do Sol Central, né? Olha a viagem. Quando eu comecei a me conectar com isso, eu pensava assim, gente, eu não sei nada. Eu pensava assim, meu Deus, como a gente é ignorante, eu pensava. Meu Deus, eu entrei numa crise, outra crise, foi crise atrás de crise. Gente, todo mundo precisa saber disso, eu pensava. Meu Deus, eu preciso gritar. A gente vive uma mentira. Eu sou da onda do espelho, né? Então tu já viu onde é que eu colapsei, né? Eu sou da onda do espelho, eu sou noite rítmica. Eu sou a noite rítmica, aquela que... Eu sou o espelho. Oi? Eu sou o espelho. Nossa Senhora! Nada por acaso. Uau. Nem o Nada. acaso. Aí a Camilinha aqui, que é uma noite rítmica, ela vai equilibrar e igualar o desafio que é a tormenta, o desafio da ordem, da verdade. E aí eu digo, fiquei sem socorro. Mas enfim, estudando tudo isso e aí fazendo as minhas experimentações. Eu pensei, não, eu preciso fazer alguma coisa, né? E eu tenho essa coisa de coletivo, assim, sabe? Porque eu, na astrologia, né, eu vou juntando todos os meus estudos, tudo aquilo que eu estudo, né? Eu tenho meu sol na casa 11. Então, esse lance coletivo é muito forte pra mim. E adoro estar com um monte de gente. E aí, fiz a primeira imersão, que era o quê? Era a gente ficar uma lunação inteirinha. Então, a gente começa na lua nova, porque foi isso que eu vi. Eu pensei, cara, eu comecei com os Kings nas minhas redes sociais e aí ninguém entendia nada. E aí eu comecei, meu Deus, eu não dou conta, eu preciso estudar mais. E digo, calma, Camila, calma. Organiza, ordena as ideias. Como que eu posso começar de uma forma mais simples para as pessoas, então? Né? Porque dentro do meu ciclo, tirando a Liz, dentro do meu ciclo de amigos, tá todo mundo na Matrix, adoidado. Assim, que eu chego a falar alguma coisa, as pessoas, ih, sai daí! Sabe, as pessoas ficam dizendo, a Gabriela tá louca. Eu e a Alice somos as loucas do nosso grupo de amigos. Né? Porque a gente fala sobre ciclo galáctico, fala sobre os maias, a gente fala disso e disso, de aquilo, e tá, já aceitei que eu sou essa louca mesmo. Foda-se. Mas aí eu queria ir do mais... de uma linguagem assim que, sei lá, que fosse mais acessível para quem estivesse iniciando, pensando assim, né? E foi muito legal, assim, a gente experimentar em coletivo, né? Passar por uma alunação inteira. Então eu desmembro a roda xamânica numa alunação, porque isso é legal, a gente pode olhar
do micro para o macro. A gente pode olhar para a roda xamânica num dia. O ciclo do sol, do dia. Né? Então, é massa. E aí a gente vai olhando, qual é o Kim de hoje? Ou qual é a onda encantada? Ou isso, ou aquilo, ou a lua. Né? Quando a gente está falando de lua, dentro do sincronismo a gente está falando de meses. Em vez de dizer janeiro, fevereiro, porque não tem significado nenhum, né? Não, porque o nosso inconsciente, o nosso subconsciente, ele trabalha com simbologia, né? Ele capta, como se fosse a nossa anteninha, assim. Então, ele, de alguma forma, a gente compreende o símbolo. Se eu digo sol, você sabe o que é um sol. Se eu digo bruxa, se eu digo lua, já tem várias palavrinhas que vão vindo, né? Então, quando a gente começa a trazer significado para o tempo, para esse mental, a gente começa a entrar em harmonia. E aí, quando a nossa mente está em harmonia, em alinhamento, seja com os ciclos da natureza, de Gaia, seja com os ciclos cósmicos, galácticos, a gente começa, parece que a gente começa a enxergar melhor. E parece que o universo começa a nos enxergar. Não é só eu pro mundo, mas é o mundo para mim. Isso foi muito doido, assim, porque a gente começa a compreender as nossas missões, os nossos propósitos, aquilo que está alinhado com a gente, quais são os nossos valores, aquilo que é prioridade. Porque a gente não tá mais nessa. Como é que se diz quando a gente tá. Na bolha. Quando a gente tá na Matrix mesmo, é Matrix, não adianta. Quando a gente tá ali, que a gente tá vivendo um dia, e aí daqui a pouco passou a semana toda, daí a gente tá na segunda, querendo que seja sexta, daí chega a sexta, aí vive o sábado, domingo, intensamente, se enlouquece, e fica meio sem sentido as coisas, né? E aí, sem contar o sistema de crenças que estão nessas nuvenzinhas que eu falei. Se eu tô sintonizada, a frequência sintonizada numa bolha, né, nessa nuvem, acessando essa informação, o meu inconsciente tá o tempo todo, o subconsciente tá o tempo todo recebendo. O tempo todo recebendo, gente. Se eu tô sintonizada nessa rádio aqui, que me diz que eu tô atrasada, que eu não sou boa o suficiente, que eu tenho que competir com as pessoas ao meu redor, que eu tô perdendo meu tempo, que tempo é dinheiro. Então eu não posso perder tempo porque eu tô perdendo dinheiro. Como que fica a vida da gente? Pensa, como é que esse mental fica? Né? Então o convite sempre é a acessar, começar a sintonizar, mudar a frequência. Eu acho, as pessoas, né, têm essa ideia, quando eu começo a falar dos códigos, as minhas amigas, como é que tu entende isso? Eu digo, gente, não foi uma vez, não foi de primeira. Eu estudei muito, continuo estudando, né? E a gente tem, isso é o mais maneiro, porque todo ciclo, ele é diferente. A gente não é igual ao do inverno passado. A gente acabou de passar por um solstício, né? O solstício, ele sempre começa numa lunação em câncer, no signo de câncer, regida por... né? Então, o sol começou o solstício dentro do signo de câncer, sempre. O que isso significa? Está carregado de informações. E aí isso muda tudo. Mas eu não sou a mesma, Camila. Olha tudo que eu já vivi nesse giro solar. Então a gente está o tempo todo em círculos. Em círculos não, em espirais. Né? Porque se a gente se abre, fica na presença, se a gente muda essa sintonia e percebe o tempo de outra forma, né? Então, dentro dessas várias formas que tem da gente se conectar, né? Eu tento aliar todos esses saberes, assim, às vezes não tão explícitos, como é o caso, assim, do sincronário falo dos Kins, às vezes eu não digo o nome, mas eu digo qual é a vibe do que tá rolando, quais são os convites, que todo dia tem um convite diferente. Né? Mas tem que ter disposição, eu sempre digo que a gente abre uma caixinha de Pandora na nossa vida, que aí depois a gente tem que bancar esse rolê, assim, é o despertar, não tem como dormir de novo depois, entendeu?
Esse despertar, ele é. Cami, E aí tem que. eu posso fazer um adendo? Tu tá falando justamente a minha história, né? Porque eu fui descobrir que a minha missão aqui, né, no planetinha azul, é justamente trazer o equilíbrio entre sagrado feminino e masculino, né? É trazer de volta No a espelho. ciência dessa sacralidade. Paradoxos. E depois que eu descobri isso, então eu que lute, né, para poder dar conta dessa missão e fazer todo esse processo de transição, né, de sair ali, né, tava trabalhando ali dentro, né, do sistema totalmente ali, aquela forma quadradinha, né, e tive que realmente bancar, né, essa transição e, e realmente trazer a minha sabedoria dessa forma, né, porque olha só que ironia, eu tenho o dragão como apoio, né, então o que é que o dragão fala? Um selo iniciador que fala justamente de nutrição, é o divino feminino, ele representa a força do divino feminino. Então, essa força primordial, né? Essa força que abre caminhos, né? Que inicia caminhos, né? Tá muito relacionada a essa energia da mãe, né? Para quem estava online na live, né? Dragão, mãe, tem essa energia muito similar, né? Então, eu tenho ele como apoio, né? Olha só que ironia. E quando a gente descobre, achei muito interessante um ponto da tua fala, que tu falou que quando a gente se conecta, que a gente descobre os nossos propósitos, os nossos talentos, do porquê que a gente está aqui na Terra, uma vez que a gente abre essa caixinha, é um caminho sem volta, né? A gente realmente se alinha com o fluxo do universo. Então, quando você tira a venda, não tem como você tapar de novo o olho. Não tem como você Não colocar. tem como desver. Não Depois que tem você viu, não tem como desver. e é só você mesmo se entregar, né, pro fluxo ali e surfando, né? Como tem. A gente tem uma dragoa aqui maravilhosa, que eu amo muito. Minha dragoa linda. Meu filho é dragão. E Meu aí, filho é dragão. Dragão planetário. Uhum. eu acho uma delícia. É meu apoio, né? Então não tem como eu não ter ressonância, né? É uma energia muito gostosa, gente. Eu amo. Eu amo as pessoas desse Kim, porque eles têm uma energia muito expansiva que complementa a minha energia, eu gosto muito. E assim, quando a gente se conecta, né, com esses códigos, a gente começa a entrar realmente no fluxo daquilo que a gente veio realizar. Não aquilo que a nossa mente, o nosso ego, né, o sistema construiu pra gente, né, como eu estava conversando com vocês ontem na live, que muitas vezes a gente deixa de seguir realmente o nosso propósito de vida, a nossa missão de alma, para a gente tentar atender uma expectativa do outro, uma necessidade, né, da nossa família, uma expectativa ali do meio, e muitas vezes a gente não tem coragem de bancar essas experiências. E o sincronário, né, a lei do tempo, o sincronário de 13 luas, ele é perfeito, é uma matriz divina para realmente colocar a gente em contato, né? De fato, com aquilo que é real, com a nossa essência, né? Exato, E a cada vez exato. E é um caminho. que a Fala. gente vai Desculpa, se aprofundando nisso, a gente vai vendo que tem muito mais coisa, muito mais dimensões que a gente precisa se aprofundar, né? É como no estudo avançado da lei do tempo, que é o sincronotron, a gente tem, né, a gente ativa as esferas mentais, né? E tem um chakra que a gente vai lá ativar esse subconsciente subliminar, que é justamente isso que tu trouxe, né? A gente fica recebendo a informação, é como se a nossa cabeça ela fosse uma anteninha que está ali sempre captando, né, várias frequências, vários sinais. Uma vez que a gente entende que a gente tem tudo isso dentro de nós, a gente consegue se conectar somente com essas frequências que elas são mais elevadas, né? E aí você consegue co-criar aquela vida, ou pelo menos se aproximar um pouco mais daquilo que você deseja, né? Do teu caminho de vida, daquilo que você deseja para você. E é um caminho muito mágico, porque ele te traz de volta para ti. Ele te traz de volta.
tu retorna para ti mesmo. Então, é muito incrível. Eu gosto de dizer que é uma jornada de retorno à nossa alma, né? Esse Né? estudo, assim, é muito divino. É muita maestria. Com certeza. É muito legal, assim, porque são, são mapas. Se a gente olhar dentro do sincronário das 13 luas, cada uma das luas, não é à toa que cada uma acontece, né? Porque se a gente sabe o que vai rolar ali, qual é o que está regendo aquela lua ali, a gente. Só o fato de estar consciente, né? Porque o que é a mente? Existe a primeira lei hermética, né? Diz que o todo é mental. O um, né? Somos todos um. Mas não é essa mente racional, egóica, né? Que a gente tem costume de dizer que a mente mente, né? E não sei o quê. A mente como consciência. Olhar para o nosso mental como a consciência, a nossa própria consciência. Então, se o todo é mental, então nós temos uma grande consciência, que no xamanismo eles vão chamar de grande espírito, o grande criador, a grande fonte, o espírito criador, né? Então, nós somos essa centelha, então ele se desmembra, né? São os fractais. Então, eu digo assim, as pessoas elas querem terceirizar. Muitas pessoas já chegaram para me fazer leitura de mapa comigo e elas quiserem que eu dê respostas para elas. Ai, mas qual é o meu propósito? Eu digo, filha, escuta aqui. A gente tem esse bando de informação aqui. Mas quem vai saber é tu, meu filho. Tu tem que te conectar. Não adianta terceirizar o caminho. O caminho quem faz é a gente. E o caminho não é para fora. O caminho é para dentro, né? Reconhecer essa multidimensionalidade, né? De que somos seres multidimensionais, né? Vivendo aqui essa fisicalidade nesse corpo aqui que é limitado, mas essa mente consciente, ela é infinita. Então, talvez a gente não consiga se conectar fisicamente, mas a gente pode se conectar telepaticamente através dessa mente consciente, dessa quarta dimensão, né? Quantas vezes, gente, você tá pensando numa pessoa e a pessoa te manda mensagem, te liga, ou você pensou tal coisa, a pessoa pensou também, aí você fala, a pessoa, meu Deus. Gente, vocês acham que isso é o quê? Telepatia total. Telepatia. Isso é telepatia pura. E aí aquela história assim, porque eu não tenho dom pra isso. Porque eu não tenho mediunidade. Porque eu não sou uma pessoa não sei o quê. Gente, todo mundo tem os canais. Todo mundo tem exatamente tudo que precisa para se desenvolver. Mas aí você tem que escolher se desenvolver. E aí buscar por onde que você vai se desenvolver. Né? E aí você ativa. Aí socorro, né? Você é sonho. Daqui a pouco tem os seres se apresentando, os seres falando, porque tá tudo aí. É oficial, assim. Eu tenho as minhas conexões. Eu achava que eu sempre fui sensível demais, assim, mas, meu Deus do céu, às vezes eu não sei nem lidar com as coisas que acontecem. Mas é isso, gente. Né? A gente tá num constante despertar e relembrar. Né? Relembrando, retornando para casa, digamos assim, né? Trazendo essa consciência, né? Nossa mente, depois da queda de Atlântida, né? A gente foi de 100%, foi caindo, e estamos em 5%. E olhe lá, povo. Pensa, só 5% de consciência. E aí essa mente que... Então, quando a gente harmoniza a mente, a gente vai criando consciência e vai tomando melhores escolhas nessa vida, né? Escolhendo melhor em todos os sentidos, todos os aspectos. Né? A gente vai... é escolha, não adianta, é o livre-arbítrio, né? É humano. É humano. E aí a gente influencia as pessoas ao nosso... Isso foi muito doido, assim, porque quando eu comecei nesse processo, eu vi que as pessoas ao meu redor começaram a querer buscar também. Por isso que eu falei, né, quando a gente estava mandando mensagem, eu digo, é isso aí, a gente conta as nossas histórias e dessa forma a gente influencia as pessoas. Influencia o que isso.
deixa eu comentar uma coisa que eu achei bem interessante que aconteceu sobre isso que tu tá trazendo. É muito interessante, né? Porque antes de eu ir embora para Curitiba, né? E depois que eu retornei para cá agora, que eu tô no litoral do Piauí, eu me deparei com um grande amigo que antes de eu ir, tipo, eu contei, olha, eu tô entrando num estudo incrível que tá transformando a minha vida, a minha realidade. E eu fiquei surpresa quando eu entrei em contato ontem com ele e ele está fazendo um estudo muito lindo da numerologia cabalística e eu achei isso assim, incrível, sabe? O quanto a gente influencia, né? Ainda que ele tenha ido para esse estudo, eu tenho certeza que de alguma forma a minha experiência impactou, porque ele viu, olha, né, tem esse caminho, a gente pode, né, buscar esses estudos, né? E a gente pode encontrar caminhos mais fluidos, né? Mais alinhados com o nosso propósito divino. Eu queria que tu trouxesse É mágico. mais sobre essa masterclass, né? Falasse aí um pouco para as deusas que estão aqui Sim. sobre a masterclass, como é que vai ser, um pouquinho mais sobre isso. Então, desde que eu comecei a desenvolver os meus canais mediúnicos, né, a aprender esse processo assim de não ficar tanto no cabeção. Isso foi uma coisa muito que veio a partir do xamanismo, que é parar de ficar no racional, né? Então, de sentir. É sobre sentir, é sobre aquilo que sabe quando a gente diz assim, isso não faz sentido para mim? Vem de sentir, de não fazer sentir. Né? Então, a gente acredita que esse grande despertar da nova era é sobre a gente começar a olhar porque a gente sente, não porque a gente pensa. E escutar mais a intuição do que a razão, né? Isso tem muito a ver com esse despertar feminino que está vindo com tudo agora, que é necessário e crucial para essa transição planetária, né? Esse retorno ao feminino, essa integração de masculino e feminino, para parar de ficar nesse desequilíbrio, nessa desarmonia, né? E voltar para essa integridade, né? Integração. Voltar a ser inteiro, né? Não excluindo uma parte ou outra, mas essa inteireza, essa plenitude, né? E aí, então, como que funciona essa questão, que nem tipo que eu vim aqui agora? Eu faço uma conexão e um dia antes e eu sei o que eu tenho que falar. É sempre assim, gente. É download, é chuva de download, assim. Impressionante. Tem vezes assim que eu tô pensando lá na frente no que eu tenho que fazer e aí eu peço, assim, fecho os meus olhos e peço pros meus guias, assim. Né, que eu sempre fale aquilo que tiver pronto para as pessoas que estão ali, aquilo que elas estão prontas para receber, e aí do nada eu já sei qual é que é o Kim, qual é que é o isso, qual é que é aquilo, daí eu digo, não pode ser verdade, eu vou lá, confiro e é mesmo. Que loucura, é muito doido, mas enfim. Eu tenho ela programada, que é mais ou menos como eu trago a imersão, só que eu vou fazendo uma masterclass, né? Então se preparem, que vai ser... Eu tento ser muito leve na minha forma de me comunicar, assim, eu gosto eu sou muito brincalhona, por mais que seja um assunto sério, importante, né, eu gosto sempre de trazer muita leveza, e eu vou desmembrar a roda, a gente vai falar sobre cada um dos pontos, como que a gente se conecta com essa roda, o que é propício, né, e daí a gente vai olhar do macro para o micro, como sempre, e aí reconhecendo isso dentro dos ciclos femininos, né. Porém, nem todos os corpos menstruam, né? Nem todos os corpos femininos menstruam, tem corpos que não menstruam, né? E como que eu faço, então? Como que é? Né? O que tá disponível? Porque a gente tá falando de energia, né? E aí, pensando na energia física, né? Isso que vem do Sol, da Lua, os planetas, né? Olhando para esse sistema solar, que é um grãozinho, né? Mas é ele que dá pra gente essa visão do tempo dentro dessa visão xamânica, né? E então a gente vai fazer uma viagem nessa roda xamânica, eu vou trazer todas as correlações que existem, né? Mas também trazendo esse feminino, né? Falando sobre a questão dos arquétipos femininos relacionados com cada um dos pontinhos. Tudo tem. Tá tudo. É perfeito.
É perfeito, assim. Eu não quero dar muito spoiler, não, porque senão daqui a pouco eu já começo a fazer a masterclass aqui agora mesmo. Eu te Mas a entendo, gente vai fazer essa viagem. eu te entendo super. Eu tive que me conter muito nesses dias. Eu até estava sentindo assim no campo, elas querendo assim, né, vivenciar os outros portais. Eu não posso, porque senão eu vou dar o curso inteiro aqui e não vai sobrar nada para a gente vivenciar. Só que a parte mais legal da jornada é que a gente vai ter ali as vivências com desafios, né, exercícios, onde eu vou estar colocando vocês em contato. A gente vai ter ali também um momento de partilha. E esse é o mais legal, eu acho que é o mais rico, né, dos círculos femininos, porque a gente tem essa oportunidade da gente compartilhar, né? E eu acho que isso potencializa ainda mais o resgate, né, da nossa sacralidade feminina. Isso é incrível, é muito mágico isso. Até porque, né, se a gente for parar para olhar para as nossas ancestrais, a gente pode, tô falando ancestralidade bem lá para trás, né? Uhum. As mulheres, elas, dentro dos seus povos, né? Elas estavam tão sincronizadas com a natureza, né? Que elas menstruavam todas juntas. Olha só. Tanta conexão. E aí elas iam todas para a tenda vermelha. E elas passavam aqueles dias que elas menstruavam todas juntas, né? E claro, depois, o que foi que aconteceu, né, gente? Quando se acaba com isso, né? Quando começa a vir um homem branco, ele vem para cá, e aí já vem com toda essa ideia eurocêntrica, né? Que trouxeram justamente para cá, gente, porque assim, ó, a gente menospreza muito o nosso continente, a gente menospreza muito essa terra. A gente está sempre querendo ir para a Europa. A gente quer ir para os Estados Unidos. Estados Unidos é uma terra muito sagrada, né? Ela é ainda, embora ela esteja terminada, né, energeticamente falando, ela é uma terra sagrada, como toda a terra é sagrada, né? Mas para que vocês entendam, aqui, nesse continente, existem portais aqui, lugares com uma força energética, né? Os povos intraterrenos estão todos aqui, meus amores. Né? Então, porque aqui é uma terra muito sagrada, porque aqui foi os que permaneceram mais tempo com os povos originários. Nós temos apenas 600 anos de massacre, gente. Só isso. Né? Então, aqui ainda a gente tem muita coisa preservada aqui ainda. E graças a esses povos, né, essa galera aqui, né, por isso que a gente tem que honrar tanto os povos originários aqui e preservar tudo isso. Por isso que eu honro muito, assim, quando eu falo sobre isso tudo, é porque eu me apaixono, eu sou apaixonada por isso. E porque eu respeito muito. E honro demais, assim. E eu, por um tempo, eu tive resistência com relação a isso, gente. Porque eu pensava assim, não, eu não me pertence, não é, que eu não tinha que eu tava num lugar errado fazendo isso. Entendeu? Como mulher branca, enfim, descendente de europeu, entendeu? Eu tinha umas ideias, né? Me conectando com a minha egrégora, com toda essa família espiritual, assim, sentindo eles no meu coração e tendo confirmações, assim, eu penso, cara, isso é dever de todo mundo, gente, é um resgate, tá, todo mundo tem que voltar. A gente tem que relembrar. Não dá mais pra ficar assim. A gente tá matando o nosso planeta, a gente tá matando uns aos outros, ninguém se respeita mais, né? Então, esse resgate das mulheres voltarem a estar em círculo, em roda, isso é muito significativo. Porque isso nos foi tirado. Isso nos foi tirado. A mulher foi para a cozinha e ela tinha que cuidar dos filhos. E o homem que tinha vida social. Por isso que todos esses círculos de homens, por isso que tudo é dominado pelos homens, né? Os maçons e tudo mais, né? A gente agora tá com alguns movimentos coletivos que a gente conhece, né? Mulheres aqui, eu sei que tem muitas presentes aqui, que a gente está retomando isso. Que a gente está se organizando em coletivo, né? Olha só que interessante isso que tu tá trazendo, parando para refletir, né? O quanto os homens, eles atualmente têm muito mais facilidade do que a mulher de ter prosperidade, né? Prosperidade financeira, prosperidade material.
A mulher, mesmo ela tendo, né, toda ali, né, uma bagagem, né, de conhecimentos, essa mulher ela precisa se esforçar o triplo para ela conseguir, né, manifestar essa liberdade, essa independência financeira, né? E para a gente realmente é bem mais desafiador. Então, eu achei muito interessante esse ponto que tu trouxe. Né? A gente tá vendo aí, quanto mais luz, mais sombra, né? Então a gente tá indo para essa era de luz, e nessa transição, quanto mais luz, maior a sombra. Então agora a gente vê cada horror, assim, que nem tudo isso que tá acontecendo com essas mulheres, né? Que a gente já sabe que é, mas agora tá, a merda tá no ventilador, gente. Já era agora, entendeu? Quem não muda de ideia agora, quem não tem outra percepção do que é feito com a mulher na sociedade de hoje, ainda, né? Que a mulher, ela aborta, ela é uma criminosa. A mulher, ela não aborta, né, ela bota para adotar, ela é uma desalmada. A mulher não quer ter filho, não pode. A mulher não se sente bem sendo mãe, é horrível. E aí essas mulheres são expostas, né? E os homens seguem no anonimato, abandonando filhos. Quantos milhões de crianças no Brasil, gente, não tem registro de pai? Então, são muitas feridas, né? Por isso que é tão urgente essa reconexão com o sagrado feminino, para a gente estar integrando, porque nós estamos muito no masculino, gente. A gente está muito na ação, está muito no mental, no racional. Não. E aí essa reconexão com o tempo natural, ela alinha o nosso corpo, porque é esse corpo que possibilita a vida. É a gente olhar a sacralidade que é o nosso útero, a nossa corpa, que gera outra vida. Né? Esse receptáculo que todas nós temos, querendo ou não ter filhos, a gente tem esse poder criativo, esse poder de gestar, né? Então, quando a gente se conecta com isso, junto e alinha com esse mental que a gente vai harmonizando com relação ao tempo, né? Aí eu vejo essa integração, né? Sem excluir nada. Mas entrando nesse lugar, assim, porque é urgente. E nós, mulheres privilegiadas, é nossa obrigação. Eu sempre digo assim. Porque tem pessoas que estão lutando para sobreviver, entendeu? E a gente está aqui, é o nosso dever, sabe? Uhum. Eu queria complementar isso que tu trouxe na tua fala. Tudo muito rico, tudo isso que tu tá trazendo só pérolas, né? Te honro muito, gratidão por estar agregando tanto esse diálogo, né? Por estar disponível aqui. Gente, é muito importante isso que a Cami está trazendo, porque é um trabalho de integridade. A gente tem essa oportunidade hoje de resgatar, né, toda a nossa sabedoria, a gente integrar tudo isso dentro de nós. Então, é uma bênção muito grande a gente poder usufruir disso, porque pensa quantas pessoas não têm a oportunidade de ter acesso a essa consciência que a gente tem, né? Acesso, embora você pode não ter feito vários cursos, mas provavelmente se você está aqui hoje, você tem um celular com internet, porque você está aqui online, então você tem acesso ao conhecimento, à informação. Então, é muito mais do que um resgate, é uma responsabilidade que a gente tem hoje de resgatar, né? Toda essa consciência da nossa sacralidade. E quando a gente fala aqui de resgatar o nosso feminino, não é colocar o masculino, anular o masculino, excluir esse masculino, não, entendeu? Porque esse vai contrário justamente a esse caminho de resgate da nossa sacralidade. É justamente incluir esse masculino, né? Acontece que esse masculino ou esse feminino, porque também tem muito feminino aí que está na sombra. E tem muitos, muitos, muitos femininos que estão vivendo, né, em detrimento dessa sombra. Então, não é a gente anular, é realmente a gente buscar olhar para a nossa sombra
porque muitas vezes esse feminino ou esse masculino, eles podem estar nesse lugar de sombra, vivenciando, né, as suas dores. Então, qual é o nosso papel aqui? A nossa responsabilidade dentro desse processo é assumir que a gente tem, que a gente possui essas feridas emocionais, que a gente carrega todos esses traumas ancestrais, porque a gente não está falando aqui só do presente. Tem toda uma consciência ancestral que veio muito antes de nós. Então, é um resgate sistêmico. Existe um karma coletivo, existe um karma familiar, existe um karma ancestral. Então, tudo isso daqui é muito, 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 muito maior do que nós, vai muito além da gente. Não é só por você. Não é só por você mesmo. É. É por toda a tua ancestralidade e pelas futuras, né, gerações, né, pelos teus descendentes e os que ainda vão vir. Então, é um trabalho realmente assim, de amor, de entrega mesmo e Total. consciência, né? Gente, é muito divino. É muito divino você experienciar um processo de cura no qual você identifica um padrão e você ter a oportunidade ali de curar aquele padrão e se libertar. Imagina quantas pessoas Nossa, estão caminhando inconscientes disso, com tantos bloqueios, com tantos traumas. E essa pessoa, no fundo dela, ela sente esse chamado visceral para se libertar. Porque quem é que não quer abrir a sua boca e dar um grito de liberdade, tirar essa força selvagem e se libertar? E quando você se liberta, você está libertando. Você não tem consciência do tamanho que é essa libertação para toda a humanidade. Gente, isso é muito profundo. É muito profundo. uhum, uhum. É, 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 é muito doido, na verdade. Porque a gente pode olhar em diversas. Olhando para nossa família, né? Todos nós, dentro da nossa família, a gente tem elos, né? A gente pode imaginar fios dourados que ligam uns aos outros. Quando a gente interrompe padrões, né, ou quando a gente busca certas curas, quando eu entrei muito nesse lance de curar minha ancestralidade, né, porque daí eu comecei a olhar para minha ancestralidade, feminina principalmente, né? Olhei para minha mãe, olhei para minha avó, para minha bisavó, daí chegou um momento que eu já nem sabia mais quem eram essas pessoas. E E aí eu comecei a olhar a quantidade de filhos que cada uma delas tinha, como que era a vida delas, né? Essas dores, né? Então, isso tudo está registrado na nossa matriz, né? Que é o nosso útero. Não gosto de chamar de útero, eu gosto mais de chamar de matriz. Eu gosto muito sobre. Eu leio muito sobre, né? Formado em letras é isso, né? A gente gosto muito de na etimologia das palavras, né? O significado das coisas. Então tem palavras que eu cuido para não usar. E esse resgate é lindo porque a gente está se libertando, a gente está trazendo para a consciência, a gente aceita. É o grande paradoxo da vida, né? Quando eu aceito quem eu sou, quando eu aceito a minha realidade, tudo muda. É o grande paradoxo, né? E não tem, gente. Não tem, assim. Essa é a beleza da vida. É a gente reconhecer, né, que tudo é efêmero. Isso é uma visão xamânica, né? Da gente olhar para as estações e perceber a inconstância de tudo. Né? Olhar para o dia e ver como a gente está nascendo e morrendo todo dia. Então é muito desse lugar que eu olho. Então, se a gente olha para isso, como é que é isso na prática, né? Porque eu integro a questão do feminino, né? A integração. E como que é essa ação, né? Como que eu boto isso na prática? Isso que é interessante da gente olhar tudo aquilo que a gente integra, como que a gente reproduz isso na prática, na vida prática, para estar encontrando essa harmonia na vida, que é o que todo mundo quer no final das contas, né? As pessoas querem
paz, sossego, harmonia. E aí, quando a gente tem essas vozezinhas, quando a gente tá vibrando nessa frequência de escassez e de medo, nossa, assim, quando a gente tá sintonizado nessa nuvenzinha aí, a gente não tem tempo para viver os nossos sonhos. A gente não tem tempo. Olha, a gente não tem tempo. Não tem tempo para isso. Mas não é para mim, sou pobre, sabe? Eu escuto cada absurdo, gente, assim. Eu fico pensando, não fala isso, pelo amor de Deus, assim. Tá perpétuo, Né? Mas um padrão de escassez, né? Tá repetindo o padrão, né? Gente, é muito mas é isso, né? Cada um tem o seu tempo também. Eu, logo no início, eu que tenho, né, o guerreiro no análogo ali, né? Logo no início eu queria impor a minha verdade. Que as pessoas tinham que as pessoas eu sou dessa. Sempre fui muito. As pessoas diziam dizem até, eu tenho uma amiga minha que diz pra mim que eu sou muito brigona. Mas é porque eu me empolgo, daí eu tô falando, daí as pessoas acham que eu tô brigando, mas eu não tô, é porque eu me empolgo mesmo. E é sobre essas minhas causas, essas minhas lutas, assim, de querer salvar a humanidade. Então todo mundo tem que estudar o que eu tô estudando, todo mundo tem que saber, todo mundo tem que fazer o que eu tenho que fazer. Né? Mas é isso, é constante evolução. Então, não, agora eu entendo que cada um tem seu tempo, né? Eu achei legal isso que tu trouxe, porque me remete muito a um padrão, que é um padrão típico do feminino, né? Eu tenho propriedade para falar isso, porque eu já vivenciei esse padrão na minha vida, né? Que é o da salvadora. É a mulher que veste, né, a capa da mulher salvadora. E ela quer salvar, ela quer impor ali, né, a verdade dela, ela é dona da verdade absoluta, ela pode salvar o mundo inteiro, né? E às vezes essa mulher, ela realmente não tá salvando a si própria, né, dentro desse processo. E se conectar com essa consciência, né, da nossa simplicidade, tá muito relacionado, tá muito associado a isso, né? Eu acho muito interessante esse estudo da roda medicinal xamânica, porque eu sinto que isso, aquela coisa que tu tá falando, né? A gente vai baixando os downloads, a gente vai tendo as nossas compreensões. Eu sinto que a roda xamânica, ela tá muito relacionada aos pleiadianos, né? E os pleiadianos, eles foram um dos primeiros povos a habitarem a Terra. E foram eles que trouxeram essa consciência do xamanismo, né? Eu gosto muito, muito da frequência dos pleiadianos, porque foi a primeira frequência que eu aprendi a trabalhar, né? Foi quando, lembra que tu estava falando que a gente começa a conversar com os seres e de repente a gente vê arco-íris saindo da mão e a gente está falando uma linguagem de luz e a gente acha que está ficando louco e na verdade não. A gente está despertando justamente a gente está descristalizando, a gente está ativando a nossa rede cristalina, né? Da nossa alma, do nosso coração de cristal. Então, eu sinto que o xamanismo, ele tem essa força mesmo, bem raiz mesmo, de resgate, né, da cristalidade, dessa consciência de que a gente é sagrado. A gente tem uma memória cósmica. A gente não é só essa matéria, só essa realidade aqui, né? Que a gente é infinito, um ser infinito, né? E eu acho muito legal quando a gente se entrega para esse processo de se conectar com os ciclos da natureza, porque a roda medicinal xamânica, ela traz isso de uma forma muito linda. Eu acho muito lindo o estudo dos animais, né? Dos totens, das plantas, das estações. Eu acho muito lindo, porque faz muito sentido. Faz muito sentido, assim, se a gente olha, a gente se sincroniza com aquilo ali, pronto. A gente se conecta. E aí você vai estar sempre no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Né? E aí tudo vem, né? E isso que você falou, é muito louco você estar me falando isso, porque, né, dentro, os pleiadianos, com certeza, né, estão aí na minha egrégora também, e, né, dentro desses estudos que eu faço, descobri não, né, eu escutei, né, de um cara que é um super canalizador, que
a consciência de Gaia, que a gente chama de Gaia, Pachamama, essa consciência que habita este planeta, né? Porque este planeta é um ser vivo, ela é de Maia, que é nas Pleiades. Então, os maias são os primeiros povos, os povos mais ancestrais deste planeta, né? Que eles vieram junto com ela, né? Quando ela escolheu viver, né, essa consciência. E ela adentrou o planeta dentro deste continente no qual estamos, né? Por isso que eu digo. E aí que temos ali esses povos intraterrenos, aí depois, né, os maias galácticos e daí tudo que vem depois, que vem ao mesmo tempo, né? Então, tudo é maia. Tudo é maia. Os andinos são maias, os guaranis, tudo isso aqui é descendente, né, das Pleiades. Todos nós aqui, né, desse continente principalmente são das Tenho uma Pleiades. visão também bem parecida, né? Eu tenho basicamente essa mesma visão, que eu acredito que todos nós que estamos aqui encarnados na Terra, provavelmente a gente teve pelo menos uma existência, uma vida lá nas Pleiades, né? Não é à toa que, né, eles se voluntariaram, né, a nos ajudar nesse processo de transição planetária. Então, sinto assim, eu trabalho com todos eles, né? Eu trabalho com os Sírios, com os Pleiades, com os intraterrenos, os intraterrenos lemurianos, vários, assim, né? Então, eu tenho aí, né, esse vínculo, essa aproximação muito, muito próxima mesmo, né, com eles, de intimidade mesmo, Uhum. de me conectar. E eu honro muito, 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 porque uma vez que você se abre para essas consciências, tanto extra, estelares, intra, né, estelares, a gente consegue realmente se conectar, entender que a gente tá, que tudo isso daqui é ilusório, é uma matriz divina, né? Existem várias dimensões e a gente pode escolher se conectar com uma dimensão mais elevada, que está ali, né, mais alinhada com aquilo que a gente quer, que a gente escolhe vivenciar, né? E a gente realmente começa ali a manifestar o nosso plano divino. E basicamente a jornada, né, do ventre sagrado, ela tem esse propósito da gente ativar, né, a nossa rede planetária, a nossa rede cristalina, a rede, porque todas as experiências que a gente vivenciou ali no útero da nossa mãe, ela vai influenciar na maneira como a gente experiencia a nossa vida aqui na Terra. Então, se a gente não elabora todo esse processo, se a gente realmente não olha para isso, eu parei aqui porque começou a chover e aí eu dei aqui uma viajada. Mas não tô escutando. Ai, mas achei gostoso. Quando a gente eu estava falando sobre a jornada, né? Que ela tem esse papel de realmente colocar a gente em contato com essa matriz, da gente ter consciência de que a gente olhar para toda a nossa história de vida pessoal e resgatar isso, né? Aquilo que ficou para trás, a gente ir lá acolher, a gente resgatar isso mesmo no nível muito profundo de alma, no nível também sistêmico, familiar, e a gente despertar essa capacidade, esse poder da gente ir lá e a gente construir uma nova realidade, uma nova história a partir realmente da nossa essência, da consciência da nossa sacralidade, da nossa capacidade, da nossa potência. E aí a gente vai realmente vivenciar, experienciar a nossa plena manifestação divina. E a gente vai passar a ser realmente um instrumento, um canal, né, dessa consciência divina. A gente vai estar perfeitamente alinhados com essa consciência divina. Exatamente. E agora, pegando esse gancho aí que tu trouxe, agora tu me perguntou, né, sobre a Masterclass, né, eu sinto muito de trazer também, assim, depois que a gente traz essa explanação do que tudo está relacionado, porque cada fase tem um arquétipo feminino.
né? Aí vem esse lugar de integração, de eu olhar para minha anciã, eu olhar para minha criança, eu olhar para a mãe, eu olhar para a feiticeira, que são os 4, né? Uns Uhum. trabalham com 3, mas eu gosto de trazer 4 porque a gente está falando sobre cada estação, Tem trabalho cada com principal fase da lua, né? Então, é assim que eu costumo trazer, mas é esse lugar de integração, de não excluir partes minhas nenhumas e enxergar quando a minha criança está se manifestando, de que forma que ela está se manifestando, como que essa mãe se manifesta, porque a gente está o tempo todo incorporado dessas 4, né? Então, reconhecer, né, integrar essas partes e estar inteira na vida. Eu sempre trago a questão da inteireza. Estar inteira na vida. A gente não faz nada estando pela metade, né? Então aí quando a gente está inteira na vida, né, a gente, não que a gente vai estar, não é aquela noção de plenitude, gente, de plenitude, de sei lá o que as pessoas pensam. Quando a gente fala em plenitude, as pessoas pensam, sei lá, a pessoa iluminada, com flores na cabeça, glitter e andando na floresta, purpurina, uma fada, né? Ai, que plena. Gente, a plenitude é você reconhecer tudo que é seu, as suas sombras, a sua luz, é você reconhecer as suas qualidades, é você reconhecer aquilo que você gosta de fazer. Mas como que eu vou? A gente entra nesse lugar de autoconhecimento a partir desse tipo de jornada, né? Porque dentro da Masterclass, isso aqui é um caminho que você pode percorrer diversas vezes, no mês, no ano, no dia, sabe? E você tá se conhecendo, se reconhecendo. E aí, nesse lugar de interesse, a gente é esse canal que você falou, né? Integridade, estando íntegra, sem excluir partes nossas, né? Ou porque a sociedade acha que é isso, ou porque eu tenho as minhas crenças, eu acho que isso é aceitável ou não é aceitável, né? Então é um lugar assim da gente com muito amor, com muita autocompaixão, ir para esse lugar assim, de tipo, né, de que ser inteira não é ser perfeita, né? De parar de querer estar nesse lugar, né? Ah, eu a trabalho pessoa pro Raio tá Branco, né, Fia? Aí tu já viu, né? a pessoa que está nesse processo, na verdade, ela está vivenciando, né, essa distorção, né? Porque é exatamente isso que você está, né, elucidando. A gente precisa honrar as nossas sombras, né? E essa jornada, ela foi criada especialmente para que vocês possam vivenciar tudo isso de uma forma divina, de uma forma leve, de uma forma bem guiada, bem conduzida, porque existem processos que a gente nega, que a gente não quer. A gente arruma qualquer motivo para a gente se distrair desse caminho, que a gente não quer olhar de frente. Então, dentro da jornada, você vai ter oportunidade de vivenciar isso de uma forma muito potente, né? Ontem eu conduzi, eu fiquei muito feliz, porque, trazendo aqui o relato da Liz, ela contou que ontem ela ficou muito sob o efeito da vivência, né? Da meditação que eu guiei aqui. Ontem que a gente fez uma conexão, né, com o portal da mãe, a gente fez uma ativação das rosas rosas, com essa alquimia, essa medicina de Maria Madalena, e ela disse que vivenciou, teve uma experiência de ter um sonho lúcido, onde ela se conectou com a mãe dela e ela conseguiu ver esse masculino ferido, né? Esse feminino ferido e as dores do masculino dela. Então, a proposta dessa jornada é justamente isso, né? A gente trazer para a consciência tudo aquilo que de alguma forma está ali, né? Escondido e a gente poder elaborar isso de uma forma mesmo sutil, com leveza, de uma forma que a gente realmente
vai poder integrar, digerir isso, né, de uma forma, sem ser de uma forma muito impactante, né? Porque existem processos que eles são muito difíceis de ser encarados, especialmente mulheres que passaram por processos assim, né? De violência sexual, ou não só nesse sentido, mas existem muitas experiências da nossa vida que marcam a gente, né? Às vezes ali um parto, né, que não foi bem assistido, bem conduzido. Enfim, só de você ser mulher, estar encarnada aqui na Terra, isso já é suficiente para que você tenha um histórico aí e muitas questões para que você precise olhar e resgatar isso. Então, a gente vai ter dentro dessa jornada a oportunidade de vivenciar isso junto com outras mulheres e sendo plenamente guiados, né, através de Maria Madalena e Mãe Maria, essas mães divinas que estão aqui, né, amparando a gente dentro dessas frequências tão maravilhosas. Então, eu sinto da gente ficar por aqui na live. Eu não sei se tem mais alguma coisa que você gostaria de trazer, mas a live ela já está ficando um pouquinho. A gente conversa e é tão Sim, gostoso, parece que a gente coisa passa boa. até a hora aqui falando, e na verdade acho que já Adoro. está indo para 2 horas. É. Não, a gente tá em 1 hora e meia, meu Deus. 1 hora e meia, né? Coisa boa. É muito. Mas é isso, né, Isa? Com relação à Masterclass, vai ser uma explanação, mas eu quero também trazer uma conexão de integração, sabe? Da gente estar olhando formas da gente estar se conectando com o tempo, olhar para o tempo de uma forma diferente, mais leve, divertido, né? Trazendo aí os nossos dons e talentos à toa. Talvez isso pode ser para algumas pessoas um start, para outras pessoas pode ser um aprofundamento, não sei. Eu tenho certeza que vai ser muito rico. Eu, né, uso isso para minha vida, meu dia a dia. E é uma forma da gente resgatar a magia, né? Isso é uma coisa que tá faltando muito no mundo, a gente resgatar a magia. Resgatar a nossa E noção, verdade. Tocou no ponto é certo. isso. Então é isso, eu quero te agradecer de coração pelo convite para essa live, para a Masterclass. Espero todas as deusas maravilhosas que vão estar nessa jornada incrível com a Isa, com a sacerdotisa e depois lá na Masterclass comigo. Vou ficar muito feliz, muito feliz. Já estou feliz e honradíssima com esse convite. Ah, imagina, eu que agradeço, sou muito honrada. Ai, eu tô muito feliz, eu tô transbordando a alegria divina em todos os meus poros, em todas as minhas células. Eu não me aguento mais, sabe? Ih, delícia. Eu tô muito feliz e muito honrada pela oportunidade de estar te recebendo, da gente estar aqui tecendo esse diálogo. E principalmente por você ter, né, aceitado essa participação especial. Então, me sinto muito honrada. E estou aqui, né, ansiosa, já empolgada para a gente vivenciar essa masterclass, que eu tenho certeza que vai ser muito linda e muito mágica. Assim como, né, todo o Arrou. texto. Arro. Vai ser sim. É isso, amores. Gratidão, querida. Gratidão, gratidão que ficou aqui até o final, quem trouxe sua energia aqui para esse espaço. Então é isso, amores. Um beijo, lindos sonhos para você. Gratidão. Tchau, tchau.